Eu fui ler Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, esse queridinho aí, né, esse clássico da literatura. Não sei nem se foi uma releitura ou não, se eu li alguma vez na minha vida Orgulho e Preconceito ou era, sei lá, adolescente, mas eu não lembrava de absolutamente nada. E aí, fazia tempo já que vocês estavam comentando aqui que gostam muito das minhas brisas literárias, né? Que eu sempre tô lendo alguma coisa e eu fico brisando, pensando na vida, trago aqui pra vocês esse conteúdo. Portanto, agora os nossos vídeos terão este tema: brisas, que é o que, basicamente, pra quem é novo aqui, pra quem chegou aqui de repente. Eu leio o livro e aí eu fico brisando numas paradas muito louca. Então, por ler Orgulho e Preconceito da Jane Austen, eu fiquei pensando sobre a brisa do que a gente espera de relacionamentos, do que a gente entende como felicidade, do que a gente o que a gente observa na sociedade e por que esse livro é tão importante, mas por que a gente se enxerga num bagulho que aconteceu em 1800 e pouco, galera, na Inglaterra. Você tá entendendo? Faz muito tempo isso já. Pra você entender essas brisas todas que eu vou ter, já se inscreve no canal e lembre-se, toda quarta-feira às 19 horas tem vídeo novo aqui, então não tem desculpa. Bom, vamos lá. Para início de conversa, Jane Austen, ela já tinha publicado, ela publicou esse livro aqui, O Orgulho e Preconceito, em 1813, né? E ela teve 4 livros em vida, esses 4 livros não foram publicados com o nome dela, a maioria estava como uma senhora, e todos eles eram encaixados, eram vendidos muito porque eram encaixados na literatura de mulherzinha, né? Era uma literatura que era permitido às mulheres, às senhoras da época, porque não se era considerado que podia levar essas damas para o mau caminho. Por quê? Porque eles viam que eram protagonistas mulheres, eles viam que essas protagonistas mulheres estavam atrás de relacionamentos, né? Todos os livros eram sobre casamentos. E além de tudo, eles entendiam também que era sobre a alta casta, a alta sociedade inglesa, né? Ou seja, 10/10, bacana demais. Até Orgulho e Preconceito começa com uma frase que é sempre citada em todos os lugares, né? Que todo mundo sabe, é de conhecimento geral, que um homem que tem grana, solteiro, ele sempre estará procurando por uma mulher para se casar, né? Por uma boa dama para se casar. O que ninguém contava, porque os homens não iam ler, eles só olhavam lá, e pensavam, tá bom, tá interessante isso aqui, pode ler aí, damas, leiam, né? Já que sabe ler, leiam. O que ninguém contava é que a Jane Austen usava de uma ironia e um sarcasmo para falar sobre coisas que não eram bacanas para a mulherada perceber, né? Então, assim, por exemplo, o casamento talvez não seja a solução para os seus problemas. Por exemplo, você, mulher, pode sim ter questões que não são consideradas femininas, né? Por exemplo, você pode entender a sua vida e o casamento até sob um viés, né, de um aspecto racional, porque a mulher é sentimental, né? Mas não precisa ser, se não quiser. E além disso, também meio que questionava a ideia de que pessoas poderosas e pessoas com muito dinheiro eram inevitavelmente bondosas, caridosas, bacanas e incríveis, né? Lembrando também que a gente estava passando por uma fase diferente na economia, né? A gente estava passando, mudando economicamente para um lugar que antes era dos herdeiros, dos reis enviados por Deus, e agora estava assim, quem tem capitalismo, né? Quem tem grana que ganha o negócio, né? Sobretudo aqui nesse Orgulho e Preconceito. Então a gente tem nesse livro essa família que é composta por filhas mulheres, né? E que o único homem da família é o pai, o Sr. Bennet. E que ele, por si só, já é um personagem muito interessante, porque tudo que se é esperado de um personagem pai, masculino, dono, né? O cara da família e etc., ele não tem, assim, ele quer ficar dentro da biblioteca dele lendo livros, assim. E a filha que ele mais gosta, inclusive, não é a filha mais bonita, não é a filha que vai casar mais rápido, a filha que ele mais gosta
gosta é a filha mais intelectual, né? E a filha também mais racional, que é a Elizabeth. Ou Beth, ela vai tendo vários apelidos, né? Lizzie também, vários apelidos no decorrer do livro. Além de tudo, tem a senhora Bennet, né? Que é a esposa da família, ao invés dela sei lá, obedecer ao marido, ao esposo e fazer tudo que ele quer, não. Ela fica falando pra ele, olha, tem 2 solteiros ricos que estão vindo aqui pra nossa pequena cidade do interior e eles podem se interessar por qualquer uma das nossas filhas. Nem a nossa filha mais velha tá casada ainda, acha que essa é a chance, vai lá visitá-los pra mostrar o poder da nossa família. E ele fica assim, eu não preciso, eu não quero. E ela, tipo, impõe porque na cabeça dela, aquilo que vai salvar aquela família da pobreza, né? Sobretudo porque tá rolando um problema, que eu não vou contar exatamente, que não faz muito sentido, mas que a casa em que eles têm hoje, quando o senhor Bennet morrer, não vai ficar para as filhas, né? Porque são mulheres. Pois bem, aí tem a Jane, que é a filha mais velha. A Jane, ela é muito bonita, é a filha mais bonita, mas ela também é muito ingênua, muito bondosa, muito caridosa. Aí logo depois dela tem a Elizabeth e tem 3 meninas mais novas, né? Sendo 2 delas, uma é bem religiosa e as outras 2, elas são adolescentes, elas gostam de militares, elas gostam de se mostrar para homens. Então assim, elas têm personalidades muito distintas, né, das 2 mais velhas, que são mais sábias, né, mas a chance de todas as famílias ali daquela região, e aí também a partir desse narrador, que é um narrador bem realista, né, que é um narrador que conta pra gente pensamentos, como se fosse uma fofoca mesmo do que tá acontecendo, a gente vai sabendo das fofocas de todas as casas do lado, a gente vai sabendo das fofocas desses 2 solteirões que chegaram, né, que é o Sr. Bingley e o Darcy, o Mr. Darcy. Então, mas a chance também da gente saber mais e desses próprios personagens saberem mais é justamente através de bailes, de festas e desses lugares e das fofocas também, né, que é o que a gente gosta. Mas até tem um texto no final desse livro de uma estudiosa que ela fala uma coisa interessante, que é a Isadora, se eu não estou enganado. Ela fala que no final dos livros da Jane Austen, o final vai ser sempre o casamento, não porque ela quer um final feliz, mas porque ela sabe que mesmo ela tendo sido super sarcástica, super irônica em todas as relações, tendo colocado personagens mulheres tão diferentes para a época, ainda assim, após o casamento, aquela mulher não vai ter mais liberdade. Então, de fato, acaba ali. Não tem mais história, né? O romance acabou. E eu fiquei pensando sobre como a gente ainda se identifica com esse tipo de narrativa. O quanto a gente ainda acha confortável esse tipo de romance. Porque o Mr. Darcy, por algum motivo, é o homem encantado, né? A gente tem os contos de fadas, a gente tem todas as comédias românticas que a gente assiste, não me levem a mal, eu amo. A gente tem novelas, né? Eu amo novela também. Então, assim... E aí eu tava conversando com uma amiga minha e com um amigo meu sobre essa coisa de relacionamentos, né? Eu já venho falando aqui sobre como relacionamentos são importantes de uma maneira geral pra nossa vida, muito mais do que a gente dá o braço a torcer, mas eu fiquei brisando, que é o tema dessa semana, sobre como a gente tá com isso muito costurado na nossa cabeça, de que as nossas metas de relacionamento, a gente pode ser liberal à beça, a gente pode ser pra frente à beça, a gente pode ser moderno à beça, mas tem alguma coisa que nos prende a um ideal que ele é impossível de ser alcançado. Porque a gente vai ficar andando em círculo porque sempre vai ter alguma coisa ruim. Sempre vai ser um rolê que a gente vai achar uma parada. A gente vai se comparar com o outro, a gente vai... se incomodar com coisas que a gente nunca tinha se incomodado antes, a gente sempre vai reclamar, a gente, sabe assim, e não tô falando isso pra gente ser poliana e ficar, não, tá tudo bem, tudo ótimo, tudo maravilhoso, porque ser humano também não é assim, mas o que eu tô dizendo é que a gente tá na merda, assim, a gente tá afundado num ideal que a gente nunca vai alcançar, e talvez a gente tentasse lembrar disso todos os dias,
vai nos ajudar a ter relacionamentos mais saudáveis. E quando eu falo relacionamento, não é só relacionamento amoroso, é relacionamento com mãe, é relacionamento com pai, com amigo, melhor amiga, namorado, namorada, companheiro, trisal, o que quer que seja, esposa, o que vocês quiserem, sacou? Tipo, porque a gente fica, e é por isso que quando a gente lê Orgulho e Preconceito, a gente fica, sou eu quero o Mr. Darcy. Porque a gente, sei lá, a gente quer. A gente ainda fica esperando um cara vir num cavalo branco, tá ligado? Mas é bom. É um bom livro. E fico pensando pra época. Inclusive vai ter um vídeo curto falando da Jane Austen, que tem umas coisas muito espetaculares, assim, porque se sabe muito pouco sobre ela, mas tudo que a gente sabe sobre ela nos foi conduzido a pensar, sabia? Porque... Por exemplo, a família queimou as cartas e diários da Jane Austen pra gente não saber exatamente o que ela falava, pensava, com quem ela se relacionava. O único retrato que a gente tem dela é uma ilustração de aquarela que foi feita pela Cassandra, que era irmã dela, e que depois foi alterado por um pintor com autorização da família, e aí ela colocaram um cenário romântico atrás, afinaram o nariz, afinaram o rosto, deixaram ela mais branca, não que ela não fosse branca, mas ainda mais branca, com traços mais angelicais, né, entre aspas, do que a gente entende, né, nesse padrão, e colocaram uma aliança dourada na mão esquerda, sendo que ela nunca se casou. Então olha como até isso é falso, sacou? Cara, nada é real, nada é real. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês na brisa dessa semana. Cara, de verdade, eu mereço um comentário aí embaixo da brisa dessa semana, não mereço? Fala sério.